Nós não fomos chamadas para viver pelo que nós sentimos. Nós fomos chamadas para viver pela verdade da palavra de Deus. Já estamos no nosso quarto devocional dessa série sobre propósito. E antes de começar, eu quero indicar para vocês este livrinho aqui, da Elizabeth George, que é Mãe Segundo o Coração de Deus. Gente, esse livro, ele é muito bom de ler. Ele é bem prático. São 10 maneiras de você amar seu filho. E o jeito que ela escreve é tão reconfortante, é tão bom de ler. Então, se você é mãe, eu recomendo esse livro, porque ele vai te fazer enxergar a maternidade com um olhar bem diferente. E, gente, coincidentemente, o nome da autora é Elizabeth, igual a autora que eu falei do primeiro devocional, que é Elizabeth Elliot. Por coincidência mesmo, o nome das minhas filhas vem do nome Elizabeth. A primeira filha chama Elisa e a segunda filha chama Isabel. Os dois nomes têm o mesmo significado e vem do nome Elizabeth, mas não foi proposital. Mas eu realmente gosto muito dessas duas autoras e esse é um livro que eu recomendo que toda mãe cristã leia. Agora, sem mais enrolações, vamos para o que interessa. Bem-vindo ao Rotina com Graça, aqui você encontra conteúdos cristãos para mulheres que desejam viver uma vida simples, intencional e centrada em Deus, mesmo na rotina do lar, mesmo na maternidade e no seu dia a dia. Se esse conteúdo fizer sentido para você, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos devocionais, curte também e compartilha com alguma mãe que você saiba que vai ser abençoada com esse conteúdo. Nós temos falado sobre propósito, sobre viver para a glória de Deus, sobre entender que a nossa vida não gira em torno de nós mesmas, mas existe algo muito importante que precisa ficar bem claro. Porque se isso não estiver firme no nosso coração, aí a gente não vai conseguir permanecer. O nosso propósito não é guiado pelo que nós sentimos, ele é vivido por meio da obediência a Deus. E aí, isso confronta diretamente com a forma como a gente costuma viver. Porque nós mulheres, principalmente, nós somos facilmente guiadas pelos nossos sentimentos. Então, a gente acorda e aí a gente já percebe o que a gente está sentindo e aí, a partir disso, a gente decide viver como a gente vai viver o dia. Então, se a gente acorda animada, a gente faz mais coisa durante o dia. Se a gente está cansada, a gente recua. Se a gente está desanimada, começamos a questionar tudo, inclusive se a nossa vida tem propósito. Então, se sua vida for guiada pelos seus sentimentos, você nunca vai ter constância. Porque os seus sentimentos, eles mudam o tempo todo. Tem dias que você vai acordar com disposição, com vontade de fazer tudo, com ânimo para cuidar da casa, dos filhos, da rotina. Mas vai ter aqueles dias em que você levantar da cama já vai parecer muito, muito difícil. Em que tudo vai estar mais pesado e que o seu coração já vai estar mais cansado. E agora abre parênteses, porque eu vou abrir mais ainda meu coração de algo bem mais pessoal com vocês agora. Eu tenho oscilações de humor muito fortes. Tem dias, semanas, que eu acordo num estado de espírito surpreendentemente animador. Eu tenho ideias mirabolantes, eu tenho planos mirabolantes e eu quero colocar tudo em prática. E normalmente eu até consigo colocar tudo em prática. Mas tem outros dias que eu não quero nem levantar da cama. E são nesses dias que é muito fácil a gente concluir: eu não estou vivendo o meu propósito. Mas isso não é verdade. Aí chega a parte que até eu me emociono, porque é uma verdade que eu tenho tentado falar para mim mesma. Nós não fomos chamadas para viver pelo que nós sentimos. Nós fomos chamadas para viver pela verdade da palavra de Deus. E lá em 2 Coríntios 5, é um versículo que eu falei no devocional passado. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A vida cristã não é sustentada pelas emoções. Emoções, elas vêm e vão. Elas mudam, elas oscilam, se confundem. A vida cristã, ela é sustentada pela fé. E a fé se manifesta em forma de obediência, mesmo quando o coração não quer acompanhar. E eu falo isso com muito temor,
mas também com muita sinceridade, inclusive sinceridade para mim mesma. Eu sei o que é viver dias de estabilidade. Sei o que é ter dias de energia, de ânimo, de disposição. Mas eu também sei o que é enfrentar dias em que tudo pesa, em que até as coisas simples, elas parecem ser muito difíceis. Tem dias que levantar da cama custa. Tem dias em que o coração está abatido. Tem dias em que você não sente vontade de fazer nada. E são nesses momentos. Seria muito mais fácil concluir que a vida perdeu sentido, que o propósito se perdeu do caminho. Mas o propósito não muda quando o seu estado emocional muda. Deus não muda. A palavra não muda. O chamado à fidelidade não muda. Mesmo nos dias difíceis, mesmo você sem sentir nada, mesmo com pouca energia, é ainda possível obedecer. Talvez não com tanta intensidade, talvez não com tanta perfeição, mas com fidelidade. E é isso que Deus nos pede. Porque a fidelidade não é sobre fazer muito, mas sim sobre permanecer, igual a gente falou na devocional passada. Lá em 1 Samuel 15:22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não está à procura de grandes momentos, de dias perfeitos, de uma vida impressionante. Ele está olhando para um coração que decide obedecer, mesmo quando é difícil, mesmo quando não há vontade, mesmo quando ninguém está vendo. E muitas vezes essa obediência vai se expressar em coisas simples, como levantar da cama, cuidar dos filhos, fazer o básico da casa, continuar mesmo estando cansada. Isso também é fidelidade. Lá em Lucas 16, diz: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O pouco importa, as coisas comuns importam, os dias difíceis também importam. Porque é ali no ordinário, no repetitivo, no escondido, que a nossa fidelidade é construída. Mas aí quando a gente vive guiada pelos nossos sentimentos, a nossa vida se torna estável. A gente só faz quando tem vontade, só obedece quando está animada, só busca Deus quando sente algo. E aí, aos poucos, a nossa fé, ela deixa de ser firme, né? Lá em Tiago 1:6, diz assim: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Mas Deus não nos chamou para viver de forma inconstante, igual uma onda do mar. Ele nos chama para viver uma vida com firmeza, constante, não perfeita, mas fiel. Não se baseando no que a gente sente, mas naquilo que ele se revelou na sua palavra. E existe algo muito importante em tudo isso. A obediência também é uma forma de amor. Diz lá em João 14:15: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amar a Deus não é apenas sentir algo por Ele, não é apenas se emocionar, não é apenas ter momentos espirituais. Amar a Deus é escolher obedecer, mesmo quando o coração não acompanha esse sentimento. E, com o tempo, o coração aprende a seguir a obediência, não o contrário. Por isso, não fique esperando você sentir para fazer o que é certo. Não espere um ânimo para ser fiel. Não espere a vontade para buscar a Deus. Viva pela verdade. Obedeça pela fé. Porque é assim que se vive com um verdadeiro propósito. E hoje eu quero te convidar a refletir novamente nesse final de devocional. Pega aí o seu caderninho e anota as perguntas novamente. Você tem vivido guiada pelos seus sentimentos ou pela palavra de Deus? Quando a vontade não vem, você recua ou você permanece em fidelidade, ainda que sejam coisas pequenas? Responda aí com muita sinceridade no seu coração. O propósito não está em que você sente, ele está em obedecer a Deus, no lugar onde Ele te colocou, com a vida que Ele te deu hoje. E antes de terminar, eu quero te lembrar algo que é o que muda a vida toda. A nossa obediência não é o que nos aproxima de Deus.
apesar de a obediência ser boa, o que nos aproxima de Deus é Cristo. Nós não somos aceitas por Deus porque conseguimos obedecer perfeitamente. Na verdade, nenhuma de nós consegue. Todas nós falhamos, todas nós oscilamos. Muitas vezes seguimos mais os nossos sentimentos do que a vontade de Deus. Vai ter dias que vai ser terríveis, vai ser muito difícil obedecer e muitas vezes nós não vamos obedecer. Mas é justamente por isso que nós precisamos de Jesus. Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver. Ele obedeceu perfeitamente ao Pai e em tudo, até o final. E por meio da vida e a morte de Cristo e a ressurreição é que hoje nós podemos nos aproximar de Deus. Não é a sua performance que sustenta, é Cristo. E é a partir deste lugar de graça, de perdão, de reconciliação com Deus que nós somos chamadas a viver em obediência. Não para a gente ser aceita por Deus, mas porque já fomos aceitas em Cristo. E é Ele que nos sustenta. E é Ele que nos capacita, é Ele que nos transforma dia após dia, mesmo no meio das nossas fraquezas e pecados e oscilações. E então, quando você falhar, não fuja de Deus, mas corra para Cristo, porque é nele que você encontra perdão, força e um novo começo. E é caminhando com Ele que a gente aprende aos poucos a viver uma vida fiel. No próximo devocional, nós vamos olhar para uma verdade que nos traz um descanso ao nosso coração. Hoje foi só lapada, né? No próximo devocional vai ser mais descanso. Deus te colocou exatamente onde você precisa estar. O seu lar, os seus filhos, a sua rotina, nada disso é por acaso. E aí te espero no próximo vídeo.